Estamos ao vivo. Bom dia a todos aqueles, a todas que estão nos assistindo. Nessa série, começamos essa série na semana passada, economistas especializados nos seus respectivos estados, quer dizer, que sabem muita coisa, mas sabem também muito sobre os estados. Falamos na semana passada de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Estamos aqui, é uma honra, com Eduarda Larroque, Ana Carla Abrão, ancorados aqui por mim, por Paulo Gala. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a Paulo Gala. Aqui não é todos, não, é só um. Bom dia, gente. Bom dia, prazer estar aqui. Prazer. Olha, o Eduarda, Ana Carla, tradicionalmente nós começamos aqui, porque é sempre um público mais amplo, durante a live e após a live. Né? Após a live, o vídeo fica depositado, as consultas vão aumentando muito. Eu vou enviar para vocês o link para vocês distribuírem em suas redes sociais. E como o público é mais amplo, não necessariamente são pessoas que conhecem a trajetória de vocês, o seu trabalho, é uma sucinta apresentação de vocês em termos de formação acadêmica, em termos de trajetória profissional. Se vocês pudessem começar assim, seria ótimo. Ok, quem começa? Você, Ana. Então, vamos lá. O único problema, né, Duda, de falar trajetória é que a gente já denuncia a idade, né? Por isso que eu digo para ser sucinto, Eu vou encurtar aqui, porque senão vocês vão desculpar. E mais, o pior é que eu não denuncio sozinha, eu denuncio a Duda também, porque a gente fez mestrado na mesma época, então a gente tem a mesma idade, né? Bom, mas eu sou economista, bacharel, mestre e doutor em economia. Eu me dizia quase que monotemática até pouco tempo atrás, porque eu sou especialista em crédito bancário, então o meu doutorado foi muito específico e a minha vida profissional, boa parte dela foi vinculada a essa formação. Eu trabalhei no mercado financeiro durante 20 anos, tive uma passagem no Banco Central como servidora concursada do Banco Central, nessa área de crédito bancário, e depois, mais recentemente, eu fiz aí um desvio, um bom desvio, devo dizer, na gestão pública. Fui secretária de Fazenda do Estado de Goiás, fiquei 2 anos lá, um período em que o governo promoveu um ajuste fiscal bastante rigoroso, e depois disso acabei voltando para São Paulo e aliando essas duas especialidades. Hoje eu toco a Oliver Wyman. A Oliver Wyman é uma consultoria de estratégia, uma consultoria global. Eu toco a empresa aqui no Brasil e alio essas duas formações, ou seja, a parte toda a experiência de mercado financeiro e, em particular, mercado de crédito, pagamento, toda essa transformação que a gente está vivendo hoje em dia, com a parte de setor público, gestão pública, finanças públicas, com base nessa experiência que eu tive na gestão pública. Eu, inclusive, costumo dizer que os 2 anos que eu passei na gestão pública valeram como os 20 de mercado financeiro, tendo em vista a intensidade e tudo que a gente aprende num processo como esse. Então, hoje eu tenho um enorme prazer em trabalhar nessas duas áreas, que são as minhas duas áreas de paixão, muito diferentes, claro, porque mercado financeiro e gestão pública, em particular a parte de finanças públicas, mas hoje eu tenho aí o prazer de usar esses 2 chapéus e tentar contribuir, claro, com o debate. Eu sou colunista no Estadão, escrevo toda semana, e tento aí contribuir com o debate e com essa situação que o Brasil vive hoje, que não é nada fácil. E aí, como último ponto, eu tenho colaborado com o governo do Estado de São Paulo no processo de reabertura. A gente nem chama reabertura, a gente chama flexibilização ou gestão da quarentena, que é o Plano São Paulo, que foi implantado na semana passada. Já tem uns 10 dias aí que a gente está monitorando a implantação do plano, e esse desenvolvimento eu faço não só por meio da Oliver Wyman, mas também de forma pro bono, claro, mas também como coordenadora do Conselho Econômico do Governo do Estado de São Paulo. Então, estou aí atuando em todas essas áreas. Tudo ao meu tempo. Agora ainda tem 4 filhos, então essa é a parte mais currículo que eu não posso deixar, né? Não posso omitir. Caramba, hein? Qual é o segredo dessa produtividade? Meu Deus. São as mulheres. Exatamente, a gente é multitask. Quanto mais restrição, mais eficiente a gente é. Na vida pessoal e na vida social também, né?
principalmente em governos e etc. Exatamente. Então, eu passo para a Duda para ela falar aí também da trajetória dela. Mas e um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Alberto, Paulo, pelo convite. E um prazer estar com a Duda, que, pelo menos virtualmente, a gente se vê e mata saudades. Outro dia te vi lá na BEI, naqueles eventos que eles fazem bem interessante, ao vivo. A última vez que eu te assisti. Mas, enfim, obrigada aí, Alberto, pela oportunidade, um prazer enorme. É um prazer estar aqui com a Ana, a gente estudou junto, pensou junto, e agora vamos ter que, juntas, repensar a retomada socioeconômica aí, do Brasil e do mundo. Né? Então, eu fiz graduação, mestrado e doutorado em economia, tudo direto, e no doutorado eu fiz campo de finanças e setor público. Eu trabalhei, a nossa experiência é bem parecida. Eu trabalhei os 12 primeiros anos que eu saí do doutorado num banco, setor financeiro, fui do banco BBM, e aí eu fui percursora do desenvolvimento de modelos de gestão de risco, e é com isso que eu trabalho até hoje, mudando de áreas, mas é isso que eu faço, é isso que eu sei fazer, é isso que eu estou, de certa forma, tentando o governo do Espírito Santo a fazer. Enfim, mas então, voltando ao doutorado, trabalhei 12 anos no mercado financeiro, mas, enfim, eu acho que as pessoas têm objetivos diferentes na vida e ganhar dinheiro nunca foi um grande objetivo na minha vida, então me sentia um pouco peixe fora d'água, mas, infelizmente, à medida de sucesso, e eu fiz uma excelente formação, etc., era o dinheiro. Então, fui chamada pelo Daniel Dantas, quando saí da graduação, quase todos os meus amigos foram, todos enriqueceram, eu fiz mestrado, doutorado, perdi a grande bonança do mercado. Mas, mesmo assim, aproveitei e vi que ganhar dinheiro muito rápido é muito prejudicial. Então, acho que a gente tem que repensar toda a economia a partir da hipótese de que a utilidade, a função utilidade, economista sempre gosta de um gráfico, né? Mas que a função, eu preparei PPT, mas enfim, estou me acostumando aqui com as lives, porque meu papel é mais de backstage. Mas um gráfico assim que a utilidade da riqueza é uma coisa que cresce exponencialmente, mas depois fica côncavo e chega a zero, ou desce. Eu acho que desce a partir do momento que você, por exemplo, tem que contratar segurança privado, blindar carro. O que me fez ir para o governo foi que eu levei um tiro no carro. Nossa. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa pela cidade antes que... Eu sou apaixonada pelo Rio, eu sou mineira, mas adotei o Rio, sempre morei no Rio, tem que fazer alguma coisa, né? E aí comecei a me engajar Aí já estava... Enfim, tive uma carreira, eu sou muito, muito agradecida ao Banco BBM, é uma escola de grandes profissionais de ética no mercado financeiro, né? Mas lá eu desenvolvi, nessa coisa que eu assim, não era muito trader, eu desenvolvi uma software house de gestão de risco. Então, eu adaptei o modelo de gestão de risco dos bancos, que é uma coisa assim de muita frequência de dado, né? Que online você tem que ficar controlando o risco dos traders, etc., muita frequência de dado, por um modelo de gestão de risco de empresa, que é uma coisa mais de longo prazo. Você tem que pensar no fluxo de caixa, você tem que pensar na dívida, em todos os indicadores. Então, fui adaptando na época na CSN, meu chefe era o Sérgio Verla, a Maria Silva era da CSN. Então, ao mesmo tempo que o JP Morgan estava desenvolvendo Corporate Metrics, a gente estava aqui tentando adaptar um modelo para fazer uma gestão de risco da CSN, que depois eu fiz para a Petrobras, então eu criei uma software house, Risk Control, que acabou sendo vendida para a Accenture, aí no meu processo de saída do banco, e continua uma linha de atuação lá. E no governo, enfim, então estava querendo uma experiência no setor público,
Sou bem próxima do Armínio Fraga, ele estava, na ocasião, em 2008, ajudando o Gabeira, e eu entrei na campanha do Gabeira e acabei como secretária de Fazenda do Eduardo Paes, que era o adversário, e que me convidou porque viu o meu interesse de trabalhar, éramos colegas de PUC, fomos colegas de Santo Agostinho, e ele me convenceu de que haveria um PMD do B, eficiente e não corrupto, né? E quem me ajudou muito a convencer foi a Joaquim Levy, que trabalhou com o Cabral. Então, assim, é uma experiência muito frustrante. Depois, eu trabalhei 7 anos no governo, 3 anos e meio como secretária de Fazenda, aí eu era rainha, trouxe $1 bilhão do Banco Mundial, e depois eu fui para... Mas a eficiência do gasto, o dinheiro todo que você capta, né, Ana? A gente triplicou o orçamento, quanto maior o dinheiro, menor a eficiência. E o dinheiro vai para o ralo. Então, você vê aquela coisa toda do desperdício do setor público, né, e das dificuldades, e então fui para o IPP, que era responsável pelo projeto de desenvolvimento urbano, social e econômico das favelas pacificadas, pelo Beltrame. Então, trabalhei muito com o Beltrame, e foi uma oportunidade que o Rio teve no pré-olímpico, que realmente, assim, é muito frustrante. Então, eu ficava deprimida andando no Rio, né, depois dessa experiência de 7 anos. Então, foi uma oportunidade ótima, quando, depois das eleições, eu sou vinculada ao PSB, gosto muito do Molon, encontrei ele, por acaso, na PUC, e vendo o cenário nacional, falei que quero trabalhar com o Casagrande, porque ele estava propondo um modelo de desenvolvimento regional, sustentável, desconcentrador de riqueza, desconcentrador, redutor de desigualdades sociais e regionais. E é isso que eu acredito no modelo de desenvolvimento territorial, e aí depois eu posso falar um pouquinho mais. Atualmente, desculpa me estender aí, eu sou economista-chefe do Banestes, o Banco de Estado do governo, de crédito, principalmente, porque tem um Bantes também. E eu estou repensando, então, eu não sou executiva do Banestes, então eu não falo em nome do Banestes, eu sou uma economista-chefe diferente, eu não tenho uma equipe, tenho uma estagiária, Ana Clara, que eu agradeço, me ajuda sempre, mas eu leio tudo, apresento os cenários para os executivos do Banestes, então não falo aqui em nome do Banestes, e para o governo. E agora eu fui acionada para compor o Centro de Comando e Controle, que está sendo coordenado por um dos secretários, que é o secretário de Justiça, que é o Cruz, e que tem 3 eixos: proteção sanitária, proteção social e proteção econômica. E aí tem as ações, tem as secretarias, então tem reuniões para tentar buscar as transversalidades que existem muito e que o governo, em geral, vai muito nas caixinhas. Então, tem esse centro de comando, controle, baseado em informação, e eu estou, então, responsável para pensar, não no curto prazo, tem as secretarias, né, envolvidas, se reúnem todo dia, mas para pensar a recuperação socioeconômica do Estado a partir desse projeto de desenvolvimento regional sustentável, que parte de uma métrica de desenvolvimento que não é o PIB, e que, enfim, é um dos meus pontos principais como pesquisadora agora. Era isso, obrigada. Obrigado, Duda, obrigado, Ana Carla. Eu queria pegar aí um gancho aí do que a Duda falou, e vocês se referindo a São Paulo, né, e a Espírito Santo, dessa coisa do setor público arrecadar mais e gastar mais. Não se trata de nominar governantes, nada disso. É falar um pouco do setor público dos respectivos estados, né? Se vocês detectam isso nos respectivos estados, qual o diagnóstico mínimo que vocês fazem? Eu queria acrescentar uma pergunta em cima da sua também, se puder. Não, tá, é isso. Qual o diagnóstico que vocês fazem disto, né? Dessa coisa de, bom, coloquei mais dinheiro, gastou tudo que colocou mais dinheiro, gastou, e a eficiência do gasto, né, nas máquinas públicas de São Paulo e do Espírito Santo?
Mas que mais, se eu puder só acrescentar para fazer uma pergunta em cima da pergunta do Alberto, assim, vocês estiveram ali no olho do furacão, e se vocês puderem responder mais no sentido de qual a grande dificuldade, assim, se vocês pudessem fazer tudo o que vocês quisessem, eu imagino que vocês tiveram milhares de restrições lá, como é natural, né? Qual era o grande problema, qual é o nó ali, o que deveria ter sido feito, o que poderia ter sido feito, na visão de vocês que estavam realmente no olho do furacão? Porque a gente, vendo de fora, a gente fala, pô, são duas pessoas dos sonhos, né? Pela formação, pela carreira, pelo conhecimento, pela experiência, no lugar certo, na hora certa, né? Sim, a gente sabe que é uma dificuldade tremenda, né? Construir um país, um estado, um município, são tarefas de gerações, né? Mas é um privilégio para a gente poder estar aqui conversando com vocês. E a pergunta que eu queria fazer a primeira é essa, mas assim, o que pegou, né? O que daria para ter sido feito que não foi, porque vocês não conseguiram, não puderam, porque o sistema não deixa, porque o sistema é lento, enfim, provocar nessa direção, né? Eu acho até, Paulo, nessa direção sua, quer dizer, falar mais de São Paulo e Espírito Santo, mas também da experiência em Goiás e no Rio de Janeiro, claro, estamos aqui para isso, né? Com certeza. Deixa eu começar, então, aqui, e no fundo, assim, as duas perguntas, Alberto e Paulo, para mim, elas são a mesma pergunta, e para mim ficou muito claro quando eu estive em Goiás, e depois, inclusive com a bandeira que eu abracei, que é a bandeira da reforma administrativa, que eu sempre digo que eu não fiz em Goiás. Porque as pessoas falam, mas foi isso que você fez em Goiás? Não, infelizmente eu não fiz em Goiás, porque em Goiás eu estava apagando incêndio. Não tinha nem espaço para fazer algo estruturante na situação que o governo do Estado estava, ali em 2015 e 2016. Mas, basicamente, assim, eu sempre repito uma frase, assim, o melhor gestor no setor público, ele é capaz de operar no máximo a 30% da sua capacidade. Ele dá todo o esforço dele, se dedica, tem espírito público, quer fazer 30%, e olha lá, né, Duda, 30% é porque ali a pessoa está realmente dedicada naquele negócio e querendo fazer uma mega transformação, consegue 30% do que poderia se tivesse uma outra situação. E por que é isso? E digo assim, isso vale, no meu entender, vale para o Brasil inteiro, qualquer estado, qualquer município, governo federal também. Porque a gente tem um modelo operacional que está errado. É um modelo operacional que ele gera, primeiro, falta de incentivo para as pessoas trabalharem melhor. Segundo, ele alimenta o processo, ele não alimenta, ele é focado no processo, ele não é focado no resultado. O servidor que está lá, primeiro, ele é incentivado a não trabalhar, ele é incentivado a obedecer um processo e desconsiderar o resultado que ele faz. E eu até digo, isso não é culpa do servidor, não, é culpa do mecanismo de incentivo que está colocado nesse modelo operacional. E o que é a base desse modelo operacional? São os sistemas, as leis de carreiras, porque tudo são pessoas, gente, assim, qualquer empresa, ou setor público, ou dentro de casa, quem gera os resultados são as pessoas. Se elas são mal incentivadas, elas, obviamente, não vão gerar o resultado, que é o resultado desejável. E é isso que acontece no setor público, e a base que gera isso são as leis de carreiras e os processos que estão definidos. A máquina pública no Brasil está na Idade Média, e ela está voltada para dentro, ela não está voltada para fora. Num mundo em que hoje todo mundo discute como é que, né, eu melhoro a experiência do meu cliente, como é que eu atendo melhor o consumidor do serviço público, ele tá sendo esculachado todo santo dia, porque essa máquina não está voltada para ele, está voltada para dentro. E isso tem um impacto direto na alocação dos recursos. E é por isso que a eficiência do gasto é baixa, para não dizer, né, a ineficiência é altíssima, porque a forma como essa estrutura de carreiras e esses processos estão definidos fazem com que o recurso, quanto mais recurso disponível, mais ele é consumido dentro desse processo ineficiente. E isso
reflete principalmente nas despesas de pessoal. Então, quando você olha os estados brasileiros e faz a conta direito, a gente vê que 70%, 75%, 80% das receitas dos estados, elas são direcionadas para a linha de despesa de pessoal. E eu até digo assim, eu não fico discutindo se esse servidor público ganha pouco ou ganha muito, porque tem de tudo. Tem servidor público que ganha muito, tem servidor público que ganha uma ninharia perto da responsabilidade que ele assume e perto do impacto que ele poderia gerar ou gera. Então, o ponto é a linha de despesa de pessoal que vem consumindo cada vez mais recursos e de uma forma em que você não consegue gerir esses recursos para incentivar o servidor público a gerar um melhor resultado, de uma forma que você tira do servidor público a capacidade de entrega, não só pela falta de incentivo, mas pela falta de condição, porque como o recurso vai todo para a despesa de pessoal, você não tem como capacitar essas pessoas, você não tem como dar condição de trabalho para essas pessoas. Não, gastar em tecnologia, deixa eu só... automatizar processos. Tudo analógico, é tudo... A qualidade... Desculpa, Ana, te interromper um pouquinho. Não, vai lá. Mas é muito bom gente que tem experiência, porque quem nunca passou, é fácil criticar. Quando você tem a experiência, né, aí só completando, para depois te passar a bola para voltar ao negócio do Estado, etc., mas a minha experiência aqui é justamente essa. Assim, o sistema de incentivo está errado. E, olha, eu conheci muitos servidores públicos que carregam o piano nas costas, porque o incentivo nivela por baixo. O sistema corporativo, um dia o outro vai ser seu chefe. Então, você vai nivelando por baixo e a conta é da viúva. Mas a conta não é mais da viúva. Então, assim, uma das referências, eu preparei um PowerPoint que tem várias frases do Stiglitz falando do PIB, da crise, que já vem antes do coronavírus, né? Então, pensando nessa coisa mais médio prazo. Mas eu publiquei um artigo nesse livro, Política, Nós Também Sabemos Fazer. O meu artigo eu posso colocar em PDF disponível aí para vocês também. Boa, seria ótimo. A gente está tentando... Deixa eu só colocar uma questão seguinte. Concordo com o diagnóstico do gasto de pessoal. A minha pergunta é só o seguinte, o que do gasto de pessoal teria que ser feito de qualquer maneira? Porque eu penso assim, né, você tem um serviço de, sei lá, saúde, educação e segurança, né? Uma parte grande desses serviços é gasto de pessoal mesmo, né? Você vai ter que pagar, né? Sempre será. E então, só lembrando que esse segmento é mal pago. Tá, como é que você separa o que sempre será, que não tem jeito, porque o grosso disso é gasto de pessoal, médico, enfermeiro, professor, policial, e o que não é, né? Até que ponto, né? Onde é que está aí o razoável? Né? Vocês têm um aviso? Tem, aqui nesse segmento, e aí eu só vou te responder esse ponto e aí passo para a Duda. O grande ponto é o seguinte: também tem uma ineficiência do ponto de vista de planejamento e dimensionamento dessa força de trabalho. Porque a gente sabe que a gente sempre ouve isso, falta médico no hospital, falta professor na sala de aula, falta policial nas ruas. Ao mesmo tempo que você tem um inchaço enorme. Como é que existe? Por que esse paradoxo? Porque, mais uma vez, a estrutura, o modelo operacional é tão errado que, vou dar um exemplo aqui, promoções e progressões automáticas. Você faz um concurso hoje, bota 2.000 policiais na rua. Daqui a 2 anos, esses 2.000 policiais, eles já progrediram na carreira e eles estão num nível da carreira que os permite sair da rua. Aí os caras vão para atividade meio. E falta o quê? Policial na ponta. Aí o que você faz? Vão fazer mais concurso. Então, por isso que eu te digo assim, que o modelo operacional gera essa ineficiência. E o resultado hoje é baixa qualidade do serviço público e o servidor que não tem condições de trabalho. Então, você entrou num círculo vicioso que só vai ser quebrado na hora que a gente reinventar esse negócio. Vamos voltar para a prancheta e fazer uma gestão de pessoas, planejamento, dimensionamento da força de trabalho, definição de competências. Esse negócio tem que voltar para a prancheta e começar do zero. E por isso que a minha crítica, inclusive, hoje, em relação ao projeto de reforma administrativa do governo, Nath Morto, né, o projeto que veio, mas nunca veio, ele existe, mas ninguém nunca viu, é que ele visa a fazer isso para o futuro. Eu falo,
Gente, a gente não tem 40 anos para esperar a máquina pública toda girar, não. A gente precisa fazer isso já. E é esse, assim, e quando a gente fala, eu vou falar de educação aqui, é claro que é importante discutir currículo, é importante discutir, né, base curricular, metodologia, mas se a gente não mexer nas pessoas, se não conseguir selecionar melhor professor, ter professor dentro de sala de aula e não voando por aí e pagando adicional de assiduidade, porque o cara não tem incentivo para estar em sala de aula, capacitando esses caras e dando condições às escolas, investindo em tecnologia, não adianta, a gente pode ter o melhor currículo do mundo, que a educação no Brasil vai continuar sendo de baixa qualidade, gerando desigualdade de renda. Então, tem todo um processo aqui, na base, que precisa ser discutido. E aí eu vou parar por aqui. Só antes de passar para a Duda, isso se aplica a São Paulo. Também, né? Todo o Brasil. O São Paulo tem o quê? Teve uma gestão responsável ao longo de muito tempo. O Alckmin fez uma gestão que manteve o equilíbrio fiscal do Estado, mas o problema estrutural está em todos os lugares, porque ele está baseado nessa estrutura, nesse modelo operacional que vem definido pelas leis de carreiras e pelos processos e pelo corporativismo, que em boa parte acabou também tomando conta desses processos atualmente. Então, mas isso é geral. Isso vale e ninguém reformou isso. Você poderia reformar parte disso no âmbito estadual. Agora, sim, é nível estadual, municipal, federal, cada um consegue fazer a sua. Quem começou agora foi Eduardo Leite. Eduardo Leite fez uma reforma administrativa bastante relevante. Não é pouco que ele fez. Ele não voltou tudo para a prancheta. Ele não implantou alguns mecanismos, por exemplo, avaliação de desempenho relativo, alguns outros mecanismos que, na minha visão, pelo que eu tenho defendido, eu acho que são absolutamente necessários. Mas ele fez uma reforma de carreiras lá, administrativa, muito corajosa e pactuada, porque o ponto é esse, os servidores também estão muito insatisfeitos. E até porque eles viraram também a bola da vez, né? Então, e lá o Eduardo fez uma reforma importante. Duda. Bem, eu vou depois falar por que não deu certo no Rio, né? Mas falando um pouquinho aí, questão da reforma administrativa e etc. Primeiro ponto que eu queria falar é que não é só no setor público que tem ineficiência, né? Todos os nossos processos, o Tribunal de Contas, é todo um sistema corrompido e cada um quer tirar a tua boquinha do Estado. Então, acho que a gente tem que repensar o modelo de uma forma mais ampla, mas concordo 100% com a Ana Carla que os incentivos estão errados. E que tem, assim, eu agora trabalho mais no terceiro nível, né? Porque eu acho que é mais fácil a gente fazer as coisas trabalhando no terceiro nível do que sendo lá o político que está levando pedra o tempo inteiro, que tem que estar, né? Que aí você consegue pensar pessoas altamente capacitadas e dedicadas e que já montaram suas redes e que já montaram seus processos. Então, assim, eu não estou responsável pela reforma administrativa do governador Casagrande e a nossa situação fiscal é realmente, assim, o grande diferencial do Espírito Santo, além do capital cívico. Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente gasta 40% só com o pessoal. As contas do Espírito Santo estão resolvidas. A gente fechou 2019 com 14% de taxa de dívida com relação à receita corrente líquida. A lei de responsabilidade fiscal prevê 200%. Mas os novos critérios agora do Tesouro prevêem 60% para manter a nota A. Porque o que o Casagrande nos instruiu, e é um grupo que faz isso, né, é crescer ao máximo, investindo em infraestrutura, principalmente, e no interior, reduzindo desigualdade, etc., mantendo a nota A. Então, é responsabilidade fiscal, social e, principalmente, transparência. Então, nessa questão do Covid, entendeu? A gente está líder em transparência, porque a gente precisa da informação e compartilhar essa informação entre o governo, as prefeituras
as universidades. Então, assim, informação é tudo. A gente viu o péssimo nível de cadastro. Então, a gente precisa, e o governo é engessado e não vai desengessar tão cedo, porque as leis de licitação fazem com que todo mundo queira encostar na parede, porque é erro do tipo 1 e erro do tipo 2, não previne que o cara que faz a falcatrua, porque já tem uma máfia, e previne o bom gestor de fazer a coisa certa, entendeu? Me perguntaram por que você conseguiu implantar a nota fiscal eletrônica em 1 ano só. O Rio não tinha, era papel. Papel de fiscal. 5 anos. Boleto. Em 2009, gente. A chance de corrupção, de evasão, enfim. Aí, mas vai fazer o processo de licitação. A quantidade de impugnação, parará. Assim, aí teve um cara que veio lá de Harvard, Yale, sei lá, fazer uma pesquisa. Como é que você conseguiu implantar tão rápido? Eu falei, eu consegui escolher a firma certa, que tinha acabado de fazer em São Paulo, que todo mundo sabia, tinha um comitê de todos os secretários, todo mundo sabia que aquilo era melhor. Aí eu tive que colocar todo o jurídico para conseguir contratar aquele negócio, entendeu? Mas, assim, as canetas que a gente usava não funcionavam, porque a licitação por preço, sabe? E aí o cara lá, o servidor público, tá lá sofrendo essas coisas todas sem nenhum incentivo, chega uma hora que cansa, né? Mas, assim, eu acho que também tem o setor privado, também tem a universidade, e cada um faz o seu, quer expor lá fora, e, pô, vamos juntar aqui, vamos resgatar, né, esse país. Então, acho que tem que ter um esforço de todo mundo, mas concordo que uma reforma administrativa é absolutamente fundamental. Eu queria, se eu puder, fazer uma pergunta agora mais no sentido de expansão de receita, né? A gente estava meio na linha do corte de custos e do aumento da eficiência, que a gente realmente tem uma eficiência ridícula, né, no setor público, e isso é fruto, enfim, desse emaranhado de problemas que é tanto que a gente não sabe nem bem por onde começar a puxar os fios. Mas pensando um pouco agora do lado da expansão, né, de meios, né, que o setor público poderia ajudar, né, agora até queria puxar um pouco a sardinha para essa discussão da Eduarda do desenvolvimento regional, sustentado, assim, se a gente puder falar um pouquinho, aproveitando o tempo, de medidas que o setor público pode tomar, ou poderia tomar, ou que vocês tomaram, né, no sentido de estimular eixos de desenvolvimento, eixos de expansão de atividades econômicas mais ricas do ponto de vista tecnológico, de sustentabilidade, ou maneiras de aumentar a arrecadação tributária, né? Vamos agora, se puder, eu queria puxar um pouco para esse lado, a discussão de aumentar a receita, né? Se é que isso é possível fazer, né? Posso só terminar rapidinho, que não fechei claro. O assunto com relação a por que no Rio, antes de entrar no Espírito Santo, etc., e como é que é o aumento de receita, por que no Rio deu errado, né? Deu errado, assim, eu tenho vários artigos, né? E no anexo desse meu livro, que eu vou compartilhar desse artigo, tem o caso da UPP Social, por falta de integração por excesso de dinheiro. O secretário municipal brigava com o secretário estadual de cultura, queriam diminuir o Beltrame, porque estava virando uma força política. Então, assim, desesperador o dinheiro saindo para o... E era muito dinheiro. Então, assim, é o que eu chamo de uma forma generalizada de corrupção. Ah, não, aí tem gente que defende que é por causa das receitas do Rio, por causa dos royalties que foi prejudicado, o petróleo na origem, no destino. É verdade, tá? Mas, assim, teve uma hora que teve muito dinheiro, né? E as regras de lei de responsabilidade fiscal só iam pegar isso lá na frente, né? Então, o Cabral colocou por trás, aí depois, quando você viu, estava o rombo gigantesco. Então, até começar a melhorar, a gente tem que pensar a sustentabilidade fiscal de longo prazo, né? Enfim, agora no Rio não deu certo por causa dessa corrupção generalizada. Até mesmo você vê que o chefe maior começa a roubar, o negócio vai. Então, exemplo, assim, de ineficiência não é no topo. Tem muito servidor que merecia ganhar 10 vezes mais do que ganha, entendeu? Mas a base toda se corrompe, porque se você acha que o dinheiro não é de ninguém. Então, nesse livro que eu estava citando do Político, eu falo o takeover do Estado pelo cidadão. A gente tem que ter informação qualificada para exigir políticas públicas melhores. E o que eu acho que tem que fazer é integrar políticas públicas
nos territórios. Então, assim, eu sou economista, a Ana também, tem os arquitetos que fazem planos, mas eu acho que os geógrafos que trabalham com georreferenciamento, com território, para mapear e etc., e fortalecer os movimentos de ponta, né? Então, que a gente agora na Covid está vendo a eficiência dessas associações de moradores, de fazer cesta, de fazer... E, de certa forma, a inoperância do governo, que é por conta dessa estrutura operacional que a Carla está fazendo. A gente no CCC fica tentando destravar, mas aí vem aí da licitação, aí prende. Enfim, é muito difícil ser eficiente realmente no setor público, né? Mas eu sigo insistindo. Porque quando a gente faz, né? Ana também sabe, pô, passou 2 anos lá, e você fizer a lista, porque quando você consegue depois, eu consegui em 6 meses, mas depois de 1 ano e meio, $1 bilhão do Banco Mundial, você dobra a capacidade de investimento do município, entendeu? Então, é isso, Paulo, assim, do ponto de vista de receita, tem que pensar fora da caixa, tem que aumentar parcerias público-privadas, entendeu? Sem medo, com fiscalização. O governo não vai conseguir fazer tudo, acho que tem que investir, focar em infraestrutura, e acho que a recuperação tem que ser por um projeto de planejamento urbano focado em habitação social. Gera ISS para as prefeituras, a gente viu quão integrado a gente está, a péssima qualidade de vida das nossas periferias. Então, esse modelo de desenvolvimento territorial que eu desenvolvi a partir dessa experiência se aplica para qualquer território, seja... Mas fala um pouquinho mais desse modelo, se puder, Eduardo, assim, só alguns aspectos, assim, rapidamente. Tá. Então, basicamente, são 3 etapas. Eu acabei de divulgar naquele boletim capixaba do IPEIT um artigo que fala mais detalhadamente sobre isso, né? É que você identificar no território quem são os atores relevantes, público, privado, setor privado, público, privado, associações de moradores, né? Então, é o que eu desenvolvi no Pacto do Rio, que são 6 poderes. Na verdade, agora eu trabalho com 7 poderes, porque eu tinha esquecido da imprensa, que é fundamental. Mas, assim, tem o desenho, né? Eu uso muito design thinking. Aí, por conta da situação do Rio, em cima estavam os organismos internacionais, todos querendo fazer alguma coisa com o Rio de Janeiro, mas um querendo fazer também com muita superposição. De baixo, a população querendo participar e percebendo que aquela festa não estava sendo para todo mundo. Então, esse link com as associações de moradores, as iniciativas locais. Do lado direito, estava, não por um acaso do direito, o público e o privado, levando porrada do esquerdo, que eram as ONGs e o setor de pesquisa. Então, essa disputa, e aí a ideia é como é que a gente converge no consenso mínimo com base em indicadores. Aí, quais os indicadores de progresso que você vai, de desenvolvimento, principalmente na base? Aí eu desenvolvi esse modelo que é de 7 poderes e 7 ativos da sociedade, que estão integradas, o econômico, o ambiental, o social, a governança, que eu tenho chamado de capital cívico, que são os 4 pilares da sustentabilidade, mas aí eu coloco ainda variáveis de desenvolvimento, questões culturais, do ativo cultural, que acho que é fundamental aí na recuperação, para além da indústria, Paulo. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Assim, potencial cultural de turismo, claro. Economia criativa, né? Então, acredito muito nisso, sem desmerecer a sua questão, Paulo, de necessidade de aumentar a complexidade da nossa indústria, principalmente no Espírito Santo, que é uma das coisas... A gente pode pensar até em serviços complexos, né? Não precisa ser necessariamente indústria, porque a parte de serviços também tem um potencial de sofisticação produtiva, por assim inovação. Dizer. Então, assim, o que eu acho que o Espírito Santo está bem posicionado, apesar da situação muito difícil que todos nós estamos passando, é que tem uma situação fiscal muito favorável, né? O único estado que tem nota A por esses critérios rigorosos do Tesouro desde 2012,
você retroagir a metodologia, então, e capital cívico. E esse resultado fiscal, de certa forma, é resultado também desse capital cívico, porque o Espírito Santo, no início dos anos 2000, era uma terra sem lei, que nem é o Rio de Janeiro hoje. Exatamente, é verdade. E aí teve todo um movimento que é de toda a sociedade, de bons prefeitos, de bons governadores, de bons legisladores, entendeu? Melhorou a qualidade da política, os empresários se uniram para criar projetos em comum, então tem um movimento capixaba pela inovação, e é o terceiro motivo que eu acho que a gente está bem posicionado, um foco forte em inovação física, infraestrutura e tecnologia social também, né? Então, assim, a Cristina Engel, que é a secretária da SECT, é craque, então, assim, está super investindo nisso, né? Então, eu acho que são esses 3 conselhos. O modelo de desenvolvimento territorial, então, são 7 ativos também, aí o urbano, que é essa questão de mobilidade, etc., mas, enfim, tem uma mandalinha. Vou deixar a apresentação para vocês. Legal. E aí, só o terceiro, desculpa. Aí o terceiro passo é juntar os atores locais, definir metas e uma matriz de responsabilidade. Foi isso que a gente fez na UPP Social, é isso. Para melhorar o lixo das comunidades, depende, tem que combinar. Vamos combinar? Tem que colocar caçamba aqui, mas você tem que levar até ali. Então, assim, é esse acordo de cooperação e uma matriz de responsabilidade, que vale para uma favela, que eu tentei fazer no Rio e não consegui, por causa dessa corrupção generalizada que eu falei, embora tenhamos avançado muito, até o final de 2016 eu fiquei tentando, fiz o Pacto do Rio, Fórum de Sustentabilidade, seminário de favelas com a Marielle, com alguns outros que já morreram, enfim. E aí depois as coisas se esgarçaram de vez no Rio de Janeiro e a gente precisa agora de um movimento que nem o Espírito Santo teve no início dos anos 2000. Deixa eu até puxar essa parte de receita aí para um outro aspecto, que eu, inclusive, vi que teve uma pergunta no chat aí, que eu acho que também é relevante, e aí me remete muito para Goiás, principalmente, por um lado, e São Paulo pelo outro lado, que é a questão dos incentivos fiscais, né? Quando a gente fala de aumento de receita, temos aí uma questão, e um estado como Goiás, os estados mais periféricos, usaram e abusaram desse dispositivo. Eu sempre digo que, é claro que para Goiás competir com São Paulo, a gente está competindo em desigualdade de situações, e mais do que isso, a gente não tem, do ponto de vista federal, uma política de desenvolvimento regional que tenha, de fato, deslanchado. E tiveram um papel, né, desempenharam um papel super importante em Goiás. Goiás conseguiu se industrializar, conseguiu se desenvolver. Hoje o PIB de Goiás é 10 vezes maior do que era 20 anos atrás. Então, quando a gente controla, Goiás teve um impacto significativo aí, crescimento e um desenvolvimento maior. Mas essa coisa perdeu o pé. Eu costumo dizer que incentivo fiscal é sabe aquela figura do jogo de futebol que o pessoal usa, acho que o Pércio usa muito para falar de inflação, que assim, o primeiro que fica de pé, assiste bem, todo mundo levanta, fica todo mundo pior. Era a inflação inercial, era o exemplo da inflação inercial, né, de como a inflação inercial atrapalha, né? No caso do incentivo fiscal, aconteceu isso, o primeiro que ficou de pé, estava se dando bem, de repente todo mundo levantou. Aí o primeiro que ficou de pé, que foi Goiás, botou um banquinho e ficou de pé em cima do banquinho. E continuou bem. Agora está todo mundo em cima do banquinho e o estádio está tremendo. Então, porque a competição por preço, né, ela leva ao lucro zero, né? Porque o cara vai baixando o preço, e aí ele perdeu, aí né, na verdade. Um processo, Paulo, de captura, porque quantas vezes eu recebi empresários que chegava para mim e falava, estou interessado em investir em Goiás, estou fazendo um estudo para ver onde que eu vou instalar a minha planta. Ele voltava depois de 2 semanas, porque ele descobria o nível de incentivo fiscal de Goiás, que era muito maior do que os outros. Aí ele não só falava para mim, não, mas peraí, eu descobri que aqui vocês operam nesse patamar de isenção fiscal, e eu já tenho isso aqui de Mato Grosso, porque aí o que o empresário faz? Ele pega a base,
vai no estado vizinho e fala, olha, Goiás me dá isso aqui. O que você me dá a mais? Porque aí vira um processo de leilão que gerou fusão da base, né, da base toda de ICMS no Brasil inteiro. Então, você tem um processo que hoje todo mundo perde e que a gente precisa reorganizar isso também. Então, quando a gente fala de reforma tributária, é realmente vital. Agora, é a parte mais difícil da agenda de reformas na minha avaliação, porque tem uma questão federativa aí por trás, que obviamente se reflete no Congresso Nacional, que é muito complicado, tem uma coordenação aí de interesse muito complicada, e tem, obviamente, né, todo um processo de resistência, vamos chamar de resistência, por meio do setor privado, que se acostumou a isso. Eu tinha situações em que o empresário chegava para mim e falava assim, secretário, a gente tem que ter na lei de incentivos, porque o preço do milho subiu. Isso quando a minha produção, o custo de produção subiu, porque é muito relevante para mim. Eu falo, poxa... Vai botar imposto variável, né? É isso, busca eficiência na sua empresa, né? Na sua indústria. Então, assim, toda a discussão, ela acabou perdendo. E, mais uma vez, assim, eu acho que a questão do incentivo fiscal teve um papel e algum mecanismo de desenvolvimento regional a gente tem que ter, né, tem que usar, porque, afinal de contas, o Brasil é um país muito desigual, mas esse mecanismo, se ele funcionou em algum momento lá atrás, ele está completamente exaurido e passou de todos os limites. Para vocês terem uma ideia, Goiás, revendo os incentivos fiscais, dobra a arrecadação. Não é zerando, não, é zerando, é revendo, calibrando. Bom, de repente é melhor tirar, de impacto. De repente é melhor tirar tudo e botar tudo em investimento público, né? Só para pensar um pouco, né, de outra maneira. Aí também a gente cai no outro lado, né, Paulo? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque a eficiência do investimento público também, né, hoje é sofrível. Aí é uma coisa a gente tem que fazer a reforma administrativa, da lei de licitações, tem que fazer tudo junto, porque senão a gente cobre... Mas eu imagino que às vezes a potência do investimento público pode ser maior nesse caso em que a isenção fiscal já chegou no limite. Né? Mas aí por isso que eu digo que falta também a avaliação de impacto, né? A gente hoje, no Brasil, tudo, desde a parte de isenção e a parte de investimentos, você abre mão de arrecadação sem avaliar qual é o impacto disso, você investe sem avaliar qual é o impacto. Claro, não, pelo amor de Deus, lógico. Né? As soluções são subótimas, né? Então, acho que a gente, de fato, precisa, primeiro, avaliar o impacto, tem que ser um processo temporário, não dá para a empresa ter 100 anos de isenção fiscal. Pegar 2% de ICMS para sempre, né? Eu falava para o governador lá em Goiás, governador, não é possível, Goiás dá exatamente o mesmo incentivo fiscal hoje que dava 20 anos atrás, quando era um estado que não tinha infraestrutura, que não tinha atendimento de saúde, não tinha capacidade, né? Não tinha capital humano. Isso tudo mudou. O estado ficou mais rico. E sendo mais rico, também exige dele uma capacidade, né, de investimento e de gasto maior. Então, não dá para... Isso é equivalente do filho que quer morar com o pai a vida inteira, né? O filho se ajuda ele um pouco e tal, mas depois ele tem que ir para a vida, né? Não dá para você ficar, né? Não, e é ruim do ponto de vista da eficiência da economia também, porque as empresas, elas investem menos em produtividade, em eficiência, porque elas têm uma condição que é uma condição diferenciada do ponto de vista competitivo. Pelo que eu estou entendendo aqui, o recado de vocês duas é muito claro, né? É que o setor público hoje está enxugando gelo. É mais ou menos nessa direção que vocês estão falando, né? Você arrecada mais, mas o gasto vai ser pior, vai ser ineficiente. É isso que a gente tem que melhorar. É isso que a gente tem que melhorar. Assim, adotar instrumentos de avaliação da política pública por resultado na ponta. Então, assim, essa que é a minha tese, né? Que já tem esse índice de progresso social do Michael Mas, Duda, a resistência política a isso é imensa. Você tem uma resistência política a isso. Cultural, talvez, não sei. Mas para mim, assim, o rei está nu. Para mim, incentivo fiscal é um custo. Tem que ser colocado na conta e avaliado como qualquer outro, entendeu? E aí a gente vai ter que rever nossas prioridades e estabelecer um sistema, um mapa de risco do desenvolvimento sustentável. É isso que a gente está tentando fazer através desses indicadores e ter meta por desenvolvimento para cada um dos territórios.
E aí isso envolve cada microrregião, cada prefeitura, cada morro, cada periferia, e isso você pode ir se espraiando. Ô, Duda, Mas quais são os 7 poderes que você mencionou? Quais são os 7 poderes? Vou voltar, mas deixa eu só terminar essa questão do incentivo fiscal, que eu acho que é fundamental, e o Rodrigo Medeiros, nosso colega aqui do IFES, né, fala muito sobre isso, né, e aí eu queria falar até desse capital cívico. A gente tem muita informação qualificada, tem a Findes, que é o análogo à Firjan, tem boletins maravilhosos, dados maravilhosos, que eu uso nas minhas análises, tem esse Observatório de Desenvolvimento Capixaba. Então, assim, essa questão de juntar o governo com a universidade para pensar projetos estruturantes de renovação urbana, e eu acho que é isso, entendeu? Se o governo investir em infraestrutura, o saldo é positivo para o setor privado, porque vai ter um ambiente favorável aos negócios, se tiver menos isenção fiscal. Então, o que eu acho é que a gente está num equilíbrio de cela, que economista gosta de falar. Dá para ser melhor para todo mundo, principalmente no que diz respeito aí à minha bandeira aí da reforma fiscal, né, uma reforma tributária mais progressista, que é absolutamente fundamental. É difícil pensar em imposto sobre riqueza, mas eu acho que é uma necessidade mundial. Aí eu tenho advogado aí essa ideia, tem um monte de gente que não concorda, uma cooperação internacional, enfim, para pensar um imposto internacional sobre riqueza para financiar uma renda básica mínima universal, porque você evita problemas de imigração, você você espraia a prosperidade. Aí dá para ser melhor para todo mundo, funciona como um seguro, né? Mas, assim, eu espero que a pandemia mostre isso, que eu já venho falando, que o pessoal do Rio deixou de fazer blindagem de carro, entendeu? Então, assim, se melhorar, é melhor para todo mundo, inclusive para o setor privado. Então, assim, eu acredito muito que dá para ser melhor para todo mundo se a gente tiver esse mapa de risco, esse sistema de controle, e que a população incorpore, né? E, assim, e a questão, isso fundamental, a população, as universidades, para evitar, além das dificuldades operacionais, os planos de carreira, a falta de incentivo, o ciclo político. Porque de 2 em 2 anos a gente tem eleição. Aí cada um que chega quer destruir o que o outro fez. Então a gente tem que ter indicador. Peraí, esse projeto não tem que parar, não. Porque é bom, está mostrado. Então, assim, essa ideia de, através de informação, e que a gente pode pensar em parcerias público-privadas para isso. Então, minha tese principal é que o Instituto de Pesquisa, tais como o Instituto Jones, dos Santos Neves, que também é um dos ativos que a gente tem lá no Espírito Santo, o IPP aqui no Rio, se transformem em órgãos de Estado, uma parceria público-privada, sirvam ao governo e sirvam à sociedade, através de um conselho. É óbvio que é difícil a gente ver uma coisa que, assim, sempre... existe um instituto de pesquisa que seja isento? Não existe. A gente tem que ver uma forma que é o que eu chamo de centro de qualificação da informação, que você vai puxando para cá, mas para aí é isso, mas tem essa outra visão, e que a gente tente convergir. É um pouco isso que eu estou tentando desenvolver aí com a Cristina, com o Jones, com a Secretaria de Desenvolvimento, esse desenvolvimento regional sustentável, junto com o consórcio IFES e UFES, que também é uma vantagem comparativa do Espírito Santo, porque o IFES, são os institutos federais, já foram pensados em função das vocações regionais. Então, lá em Piúma, na região sul, tem um super IFES que estuda, assim, internacionalmente a questão da indústria pesqueira. É uma das ênfases, porque, assim, é mal aproveitado, e aí vai desde a base dos pequenos lá, dos pescadores que estão precisando, até uma indústria pesqueira que pode gerar exportação, né? Então, uma das coisas aí que eu estou repensando a estrutura do crédito, aí citando também o Celso, da UFES, que é presidente do Corecon, acabou de dizer como o crédito é concentrador também de riqueza.
Então, a questão é como é que você faz a prefeitura, que é pior, fazer bons projetos. Porque só acessa os bons projetos quem já é melhor. Então, assim, o que a gente está pensando tem um problema de retornos crescentes, né? Projetos, mas que não pode ser pública, porque senão engessa a licitação nessa parceria aí com as universidades. Então, é muito isso que a gente tem pensado aí junto com... Faz um tempinho aqui, eu chamei o Luiz Paulo Veloso, você até viu, Eduarda, quando eu fiz essa live com o Luiz Paulo, e ele levantou a bola de que no Brasil, aí até queria saber a reação de vocês duas a isso, não tem uma lei de falência do setor público. Né? Nos Estados Unidos, você teve, né, quando eles... Né, esse problema de gasto com o pessoal... ele existe também em outros lugares, quer dizer, nos Estados Unidos, prefeituras, counties quebraram, a Califórnia quebrou gasto com bombeiro, policial, uma coisa vergonhosa, eles não conseguiam pagar a manutenção de sinal de trânsito, alguns counties nos Estados Unidos. E aí o município quebra, né? Mas, por outro lado, ele pode tomar crédito no mercado de crédito, mercado privado, quer dizer... Isso é algo que deveria entrar no horizonte no Brasil? Não faz sentido entrar no horizonte esse debate? Alberto, assim, a PEC do Pacto Federativo faz isso, né? Ela está lá no Congresso e ela prevê justamente, você dá a possibilidade dos estados voltarem a se endividar por si, sem aval do Tesouro, mas também, por outro lado, você cria o regime especial lá, o regime emergencial, que dá algumas ferramentas para o gestor, para que ele, né, depois, se der problema, que ele vai ter que se virar. A minha única dúvida, e eu acho que é um avanço, acho que sou favorável ao avanço e aprovação dessa PEC, porque eu acho que vai, pelo menos assim, na medida em que os estados vão diretamente ao mercado, você cria um incentivo à responsabilidade fiscal. Que você tem um mecanismo de controle melhor, né? Um mecanismo que controla. Só vai conseguir crédito se tiver o que mostrar. Então, eu acho que isso é importante porque gera esse mecanismo. A minha preocupação só é quanto que isso é crível no Brasil, porque os estados são responsáveis por educação, segurança e saúde na ponta. E a gente sabe que a história mostra que sempre a conta acaba caindo no Tesouro Nacional de todo jeito. Então, assim, quanto que a gente consegue deixar um estado colapsar totalmente? Embora a gente tenha aí, Rio de Janeiro colapsou, né? Rio Grande do Sul colapsou, não está pagando servidor, e assim vai. Então, assim, eu acho que tem que ir nessa direção. E espero que a gente seja capaz de tornar isso, de fato, crível e ter o resultado disso, que é cada estado que tem a sua responsabilidade. Agora, no arranjo institucional atual, isso não existe. Existe porque o judiciário compactua com a irresponsabilidade fiscal, os tribunais estaduais contas compactuam. Estão se inchando, mais controles, mais ineficiência, mais gasto. Mais gasto. E eles aprovam os próprios aumentos, então é todo um sistema que vai muito além do funcionário público, né? Exatamente. E que acaba a conta caindo no Tesouro, na viúva e em todos nós, né? Então, assim, o processo hoje, o que está instituído, a forma como funciona a nossa federação, ela leva a esse resultado, que é um resultado ruim. Agora, eu acho que a aprovação da PEC ajuda nessa direção. Pelo menos a gente olhar a coisa diferente e ter um ordenamento jurídico distinto. Mas hoje, se eles fossem tomar crédito no mercado, não conseguiriam com ninguém. É ou não é? Esse é o ponto. Aí tem que, Nenhum estado. Tem que fazer o dever de casa. O Espírito Santo tomaria. O Espírito Santo tomaria, verdade. Tomaria. O Espírito Santo tomaria. Não, aí... Ele atraía a maioria dos recursos. O Bruno me passou, porque a gente tem dados já divulgados, até abril, né? Mas o Bruno me passou os dados de maio, está sofrendo muito, é uma restrição muito grande, a questão dessa restrição para manter a nota A, que você tem 60% da receita corrente líquida, do endividamento, né? E a receita caindo muito. Então, assim, o Bruno Funchal, que também é um economista capixaba, está assumindo aí o Tesouro, né? Assim, algumas recomendações, porque num momento como esse, é um fluxo sobre um estoque, né? No caso, um estoque sobre um fluxo. Um estoque de longo prazo, que é para dívida e que sofre variação cambial, etc.
tem que fazer a solvência de longo prazo, que é como as agências de rating trabalham. Você tem que dar um waiver, aí vai quebrar o cobre, você tem que dar um waiver. Esse ano, já está tendo 25% acumulado nos 12 meses, entendeu? Então, assim, são questões que têm que ser reconsideradas, uma média móvel, né? Então, é a gente projetar, mas projetar e faz uma média móvel, alguma coisa assim, enfim. É como as empresas trabalham, fluxo de caixa, modelo, né? Então, a gente tem que trazer essas questões para o setor público. Sensacional, sensacional. Estou adorando uma aula. Não, uma aula espetacular. Olha, ontem eu fiz aqui, no final do dia, uma live com o Marcos de Lisboa, que tem um diagnóstico disso, quer dizer, o dinheiro entra no setor público e o setor público usa para o meio e não para o fim, né? Todo mundo que lida com o setor público tem esse diagnóstico. Agora, por que isso não muda? Onde estão os empecilhos para a mudança? Ana, ela já falou. Em Brasília. Eu acho que tem. É lei, né? Mas, primeiro, não depende de Brasília. Vamos lembrar que tem coisas que podem ser feitas no nível subnacional. Mas eu acho que tem, assim, primeiro tem esse modelo operacional que a gente precisa discutir, que precisa avançar, e aí eu acho que a coordenação por parte do governo federal, embora os estados e municípios tenham capacidade legal de fazer as suas reformas e quebrar esse ciclo vicioso, uma coordenação do governo federal é fundamental. E a gente está vivendo um momento em que não existe isso, né? Não consegue coordenar uma ação de resposta à maior crise sanitária da história, que para coordenar um processo que é um processo de reforma estrutural. A gente teve aí a reforma da Previdência, que no fundo, né, já vinha veio mais numa inércia, e um Congresso que abraçou, né, Agora, toda essa parte de você repensar o país, como a Duda falou, colocar um objetivo claro, que é o objetivo fundamental para o maior problema brasileiro, que é a desigualdade de renda. A gente não tem nenhum problema pior do que esse. Ele é a raiz de todos os nossos problemas. E a gente não tem hoje uma orientação de governo nessa direção. Na verdade, não tem orientação nenhuma de governo, né? Vamos ensinar, né? Tudo que a gente tem é um desgoverno. Então, assim, o que falta, na minha avaliação, é você ter uma agenda federal de governo que defina os objetivos e coloque, primeiro, dialogue com os entes subnacionais, que é uma federação, você precisa botar todo mundo na mesma mesa e definir ações de governo que sejam coordenadas e que tenham um objetivo, que é um objetivo claro. Então, a gente não consegue sequer uma agenda clara de quais são as medidas de recuperação econômica que nós vamos ter daqui para frente, depois de uma queda que deve atingir 7% esse ano do PIB. Então, na minha avaliação, o que falta? Sim, tem um problema de corporativismo, sim, esse corporativismo capturou o Estado em todas as suas dimensões, é o corporativismo público, é o privado, são os interesses, né, individuais sobre o interesse público, mas falta uma agenda e falta liderança. Esse país está sem liderança no nível federal, e a gente precisa disso, porque tem os governadores que estão, cada um dentro das suas possibilidades, tocando a vida, enfrentando os problemas de uma forma muito eficiente, dadas as restrições que eles têm, enquanto o governo federal está vivendo um outro mundo, está vivendo o mundo, né? Universo paralelo. Universo paralelo e um universo bem estranho, né, cá entre nós, bem esquisito. Então, o que a gente hoje... Por que a gente não avança e a gente está perdendo tempo precioso? É falta de liderança. Para mim, é o que está pegando. Concordo 100% com a Ana. E, assim, ainda com relação a essa questão, eu acho que a pandemia deixou claro que a gente precisa de muita descentralização no Pacto Federativo, dando mais poder para os estados e para as cidades e para os bairros,
Porque, assim, senão é prefeito e governador passando pires em Brasília, uma estrutura gigantesca lá no governo federal. Então, assim, tem que ter uma descentralização. Aí, você que está pensando em reforma administrativa, Ana, eu acho isso. E, assim, eu também não estou responsável por pensar a reforma administrativa do governo Casagrande. É Lenise Loureiro, que é da SEGE, Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. Assim, se eu fosse sugerir alguma coisa, eu reduziria substancialmente o número de secretarias, porque assim, tem muita sobreposição, e aí isso gera economia de pessoal, de custeio, de tempo do governador, de tempo, entendeu? Então, assim, o César Maia usava aqui no Rio macrofunções. É um pouco isso que a gente está tentando fazer no CCC, porque são muitas secretarias, né? O Bolsonaro prometeu que ia reduzir, agora são 23 ministérios. Então, assim, não funciona com tanta gente. Então, assim, tem que ter... Agora a gente está pensando como é que a gente integra todos os projetos de captação de recursos externos. Porque tem o projeto do BID com a Sejus, com a educação, com a educação, com a Prefeitura de Vitória. Essas coisas todas poderiam estar integradas. E aí isso seria muito mais eficiente. Então, aí, voltando aí à questão do Lutz Paulo, ele me deu um livro, é muito legal, que é esse aqui, a gente sempre fica... Não sei como é que faz para... É espelhado, né? The Public Wealth of Cities. How to Unlock Hidden Assets to Boost Growth and Prosperity. Detter e Foster, tá nas minhas referências aí também. E é isso, tem muitos ativos escondidos nas cidades, nas regiões. E o Espírito Santo, então, assim, eu fiquei absolutamente maravilhada quando eu conheci o Espírito Santo. Porque, assim, a riqueza das bacias hidrográficas, então, assim, tem 78 municípios, então é algo que, enfim, eu tenho defendido a tese, nesse último artigo aí que eu publiquei no IDES, de que a gente tem a chance. Publiquei um agora no Rio Mais, falando justamente que o Rio agora tem que fazer a limpeza que o Espírito Santo fez lá no início dos anos 2000, e que a gente tem chance de trilhar um desenvolvimento sustentável, apesar da pandemia, apesar do sofrimento que a gente vai ter no curto prazo, mas a médio e longo prazo, acho que dá para construir um caso de desenvolvimento sustentável, com esse mapa de riscos, e, enfim. Agora, estamos lutando. Fazer uma pequena interrupção, essa coisa das secretarias, você pega o caso de Brasília, tá? O Collor, quando assumiu com 12 ministros, 12 ministérios. Nós chegamos já a ter 39 ministérios no Brasil. O Bolsonaro está com 23, vai para 24, eu duvido que ele fique com 24, porque ele é adolescente, ele vai querer pular logo para 25. Né? O que acontece? Tá? O número de partidos veio aumentando nesse período, e os cargos comissionados aumentaram entre 99 e 2014, houve um aumento de 60% dos cargos comissionados. Então, tudo isso é pressionado pelo aumento do número de partidos. Todas as assembleias, pega a Assembleia de São Paulo, a Assembleia do Espírito Santo, a quantidade de partidos tem lá. Aí o governador tem que fazer muitas secretarias para atender a toda a base. Aí isso se multiplica, né? Mas aí tem que ter cargo comissionado para todo mundo. Eu vou pedir desculpa. Não, caminhamos para o final. Não, eu tenho... Não, olha, eu já ia falar que nós... Façam aí a observação final de vocês, tá? Enfim, alguma coisa que vocês não tenham falado. Só vou pedir para depois me mandarem no WhatsApp, que eu coloco aqui na descrição do vídeo. Teve gente que pediu textos, né? Então mandem 2 referências de livro por escrito para mim, que eu posto aqui nesse vídeo. Então façam aí as suas considerações finais, aí, a sua fala final. Primeiro, então, e aí eu peço desculpas e vou, porque eu claro. tenho... Agora, antes da live, eu te fiz um pedido, tá, Ana? Então, se depois você puder ver lá comigo. Com certeza. Bom, a minha observação, primeiro, obrigada, adorei o papo. Acho que a gente, né, tocou em pontos aqui que são pontos fundamentais e espero que todo mundo tenha gostado, que a gente tenha contribuído aí para
o debate, para o melhor entendimento dessas questões que a gente tratou aqui. E vou deixar aqui só uma mensagem de otimismo. Acho que, apesar de tudo mesmo, a gente tem, né, um país com muita gente com vontade de que esse país dê certo, tem muita gente boa trabalhando, se dedicando, vê aí a Duda, todos nós nas nossas esferas aqui de atuação, tentando contribuir. Então, acho que, apesar de tudo, a gente vai avançando muito mais devagar do que a gente poderia, né? Na verdade, a gente avança e recua, não precisava recuar, mas eu acho que todo esse debate e todo esse momento que a gente está vivendo está servindo para isso, para nos unir ainda mais, para buscar a convergência nos objetivos e independentemente, né, de espectro ideológico. Eu brinco que, assim, né, eu a vida inteira fui taxada de direita, né? A direita foi tão para a direita que eu agora virei de esquerda. Todos juntos. E, na verdade... Comunista! Exatamente. Então, vamos buscar os comunistas. Vamos buscar o interesse comum, melhor para o nosso país e trabalhar por isso. Tá bom? Uhum. Beijo para todo mundo. Obrigado, Ana. Foi um prazer. Duda, adorei te ver. Tchau, Paulo. Também. Tchau, Alberto. Tchau, todo mundo. Tchau, Ana. Valeu, Ana. Beijo. Eu vou pegar esse gancho aí da Ana e aí pegar aqui uma citação desse livro, que eu falo: regimes democráticos só sobreviverão com uma maior coesão social a partir de um alinhamento mínimo com relação a valores, ética e transparência acima de tudo, ao invés da visão polarizada entre esquerda e direita. A direita culpando o Estado pela ineficiência do sistema, a esquerda culpando a ganância do mercado pelas mazelas sociais. Ambos com razão, o tecido social fica esgarçado e aumenta significativamente o risco de ascensão de ditadores. Foi antes do Bolsonaro. Antes do Bolsonaro representar uma ameaça, era uma piada. E a gente vive a guerra da informação, temos que melhorar esses centros de qualificação de informação. Duda, é isso. Super obrigado, viu, Duda? E espero que a gente em breve possa lhe chamar de novo e você possa estar aqui novamente conosco. Tá, e aí obrigado pelos parceiros aí, Paulo Gala tem contribuído bastante, ao Rodrigo, a lista de vocês é muito boa para pensar esse modelo. Quero mais ajuda. Vamos montar um grupinho aí. Com certeza. Tá bom. Olha, legal, depois, olha aí, tem ali o Fábio Machado, tá, Duda? Pede ali, ó, que livro é esse? Depois escreve para mim no Zap. Eu vou mandar todas as referências. Eu preparei umas referenciazinhas. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. É legal porque ele dá a lista de referências bibliográficas, o que a gente adora. Tá ótimo. Obrigado, Duda. Obrigado, Paulo. Um abraço. Valeu, obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Um abração. Obrigado. Beijo. Bom dia para todos.